Sofia acordou sobressaltada com o som de um choro abafado vindo do quarto ao lado. Era Catarina, sua companheira de apartamento, soluçando como se o mundo estivesse desabando. Sem hesitar, Sofia bateu à porta e entrou, encontrando Catarina encolhida na cama, com o telefone na mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele terminou comigo, murmurou Catarina entre soluços, disse que sou confusa, que não sei o que quero. Sofia sentou-se ao seu lado, tentando consolá-la, mas quando seus olhares se cruzaram, algo mudou. Catarina inclinou-se e beijou Sofia, um beijo desesperado e inesperado que abalou as fundações de sua amizade. Naquela noite, em Lisboa, sob as luzes amarelas da rua que entravam pela janela, Sofia sentiu um turbilhão de emoções. Elas haviam-se conhecido há 6 meses, quando Sofia, recém-formada em psicologia, procurava um lugar acessível para morar na capital. Catarina, uma designer gráfica de 28 anos, anunciara um quarto vago em seu apartamento no Bairro Alto, um bairro boêmio cheio de vida noturna e segredos escondidos. Sofia, com seus 25 anos, sempre soubera de sua atração por mulheres, mas mantinha isso em segredo, especialmente da família conservadora em Porto. Catarina, por outro lado, sempre se apresentara como heterossexual, namorando homens e falando de casamentos futuros. O beijo foi um choque, mas também uma faísca que iluminou desejos reprimidos. No dia seguinte, o ar no apartamento estava pesado. Sofia preparou o café da manhã tentando agir normalmente, mas seus pensamentos giravam em torno daquele momento. Catarina apareceu na cozinha, com olhos inchados e um sorriso forçado. "Desculpa pelo que aconteceu ontem", disse ela, evitando o olhar de Sofia. "Eu estava bêbada, confusa. Foi um erro." Sofia sentiu uma pontada no peito, mas assentiu, fingindo concordância. No fundo, sabia que não era um erro, era o início de algo perigoso. Elas saíram para o trabalho, Sofia para a sua clínica de terapia, onde ajudava pacientes com questões de identidade, e Catarina para seu estúdio, onde criava imagens perfeitas para clientes exigentes. À tarde, Sofia recebeu uma ligação de sua mãe. "Filha, quando você vai trazer um namorado para casa? Seu pai e eu estamos preocupados. Aos 25 anos, você deveria estar pensando em família." A pressão familiar era constante, um peso que Sofia carregava desde a adolescência. Ela se lembrava das noites em que chorava sozinha, questionando por que não podia ser normal como suas irmãs, que casavam e tinham filhos. Em Lisboa, longe deles, ela se sentia mais livre, mas o beijo de Catarina reacendeu medos antigos. E se sua família descobrisse? E se perdesse a amizade com Catarina? Catarina, por sua vez, lutava com seus próprios demónios. Seu ex-namorado, Miguel, a acusara de ser fria, distante. Mas a verdade era mais profunda. Ela sempre sentira uma atração inexplicável por mulheres, algo que negava veementemente. Crescera em uma família católica devota em Coimbra ensinara que o amor devia ser entre homem e mulher. Qualquer desvio era pecado, vergonha. O beijo com Sofia fora impulsivo, mas autêntico, e agora, o pânico a consumia. No estúdio, ela desenhava distraída, imaginando cenários onde tudo voltava ao normal. Mas à noite, ao voltar para casa, o silêncio entre elas era ensurdecedor. Elas jantaram juntas, conversando sobre trivialidades, o trânsito caótico de Lisboa, o preço do aluguel subindo, o festival de música no fim de semana. Mas o elefante na sala era palpável. Sofia, incapaz de conter-se, finalmente perguntou: "Catarina, sobre ontem. Foi mesmo um erro?" Catarina parou de comer, seus olhos marejados. "Eu não sei, Sofia. Eu pensei que sim, mas... eu sinto algo por você. Algo que me assusta." As palavras pairaram no ar, marcando o ponto sem volta. Sofia estendeu a mão, tocando a de Catarina, e pela primeira vez, elas permitiram explorar o que sentiam. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Elas passavam noites conversando até o amanhecer, compartilhando segredos. Sofia contou sobre sua primeira paixão por uma colega de escola, o medo de rejeição. Catarina admitiu que, na universidade, sentira ciúmes de amigas de forma inexplicável.
Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos arraigados. Amigos em comum comentavam casualmente sobre essas modas modernas e a família de Catarina planejava uma visita em breve. O conflito interno crescia. Valia a pena arriscar tudo por um sentimento incerto? Uma noite, após um jantar romântico improvisado, elas se beijaram novamente, desta vez com intenção. Não havia álcool, apenas verdade. Sofia sentiu uma paz momentânea, mas o medo retornou ao amanhecer. E se isso destruir nossa amizade? Perguntou ela. Catarina, abraçando-a, respondeu: talvez seja o risco que precisamos correr. Mas no fundo, ambas sabiam que o caminho à frente seria cheio de espinhos. A visita da família de Catarina foi o primeiro teste real. Seus pais, vindos de Coimbra, chegaram cheios de expectativas. Filha, quando vamos conhecer um genro? Perguntou a mãe logo na chegada, enquanto o pai elogiava o apartamento. Sofia, apresentada como uma companheira de quarto, sorriu educadamente, mas por dentro fervia de ansiedade. Durante o almoço em um restaurante típico lisboeta, com pastéis de bacalhau e vinho verde, a conversa derivou para valores familiares. O casamento é sagrado, disse o pai de Catarina. Nada de bobagens modernas. Catarina trocou olhares com Sofia, um misto de cumplicidade e terror. Naquela noite, sozinhas novamente, Catarina desabafou. Eles nunca entenderiam. Meu pai é tão tradicional. Ele me deserdaria. Sofia, que enfrentava pressões semelhantes, tentou acalmá-la. Talvez com tempo. Mas precisamos ser honestas conosco primeiro. Elas decidiram manter o relacionamento em segredo, pelo menos por enquanto. Mas segredos têm um preço. A tensão crescia, manifestando-se em discussões pequenas. Sofia queria mais compromisso, Catarina hesitava, temendo as consequências. No trabalho, Sofia atendia uma paciente jovem lutando com sua sexualidade. Minha família me odeia por isso, dizia a garota. Sofia aconselhava paciência e autoaceitação, mas hipocritamente vivia o oposto. Em casa, o relacionamento evoluía, toques sutis, beijos roubados, noites de intimidade emocional. Mas a sociedade espreitava. Um dia, em uma festa com amigos, um comentário homofóbico casual de um colega as deixou desconfortáveis. Essas lésbicas estão em todo lugar agora, riu ele. Sofia quis confrontá-lo, mas Catarina a conteve, sussurrando: não vale a pena. O conflito escalou quando Miguel, o ex de Catarina, reapareceu. Ele ligou, pedindo para conversar. Catarina, confusa, concordou em encontrá-la em um café no Chiado. Sofia, ciumenta, argumentou contra. Ele te machucou. Por quê? Catarina respondeu: preciso de closure. No encontro, Miguel implorou por uma segunda chance. Você não é assim, Cat. Isso é só uma fase. Catarina saiu abalada, questionando tudo. Ao contar para Sofia, a discussão explodiu. Você ainda o ama? Acusou Sofia. Não. Mas e se ele estiver certo? E se for só confusão? A briga as separou por dias. Sofia passou noites chorando, questionando sua escolha. Por que se envolver com alguém em negação? Catarina, isolada, refletiu sobre sua identidade. Ela pesquisou online, leu histórias de mulheres que saíram do armário tarde. Mas o medo de perder a família a paralisava. Uma noite, ela bateu à porta de Sofia. Eu te amo, disse simplesmente. Mas preciso de tempo. Sofia aceitou, mas o dano estava feito, a confiança abalada. Semanas depois, a pressão familiar de Sofia intensificou. Sua irmã ligou: mamãe está doente de preocupação. Você nunca fala de namorados. Sofia, frustrada, quase contou a verdade, mas recuou. Em vez disso, marcou uma visita a Porto. Catarina insistiu em ir junto, como amiga. A viagem de trem foi tensa, com conversas profundas sobre o futuro. E se nunca pudermos ser abertas? Perguntou Catarina. Sofia respondeu: então, que amor é esse?
Em Porto, a família de Sofia as recebeu calorosamente. Mas olhares curiosos pairavam. Vocês duas são inseparáveis, comentou a mãe. Durante um jantar, o pai de Sofia, um homem rígido, falou sobre valores tradicionais. Sofia sentiu-se sufocada. Naquela noite, no quarto de hóspedes, Catarina e Sofia se abraçaram em silêncio, cientes do abismo entre seu amor e o mundo exterior. Ao voltar a Lisboa, uma traição inesperada surgiu. Um amigo em comum, suspeitando, confrontou Catarina. Você e Sofia? Isso é loucura. Catarina, em pânico, negou veementemente. Somos só amigas. O amigo contou a Sofia que se sentiu traída. Você me negou, disse ela, magoada. Catarina chorou, eu tive medo. Desculpa. A reconciliação foi amarga, mas necessária. Elas decidiram enfrentar os medos juntas, mas o custo emocional crescia. O ponto de virada veio com uma crise familiar. A mãe de Catarina adoeceu e ela viajou para Coimbra. Sozinha em Lisboa, Sofia refletiu sobre o relacionamento. Era amor ou ilusão? Ela consultou uma terapeuta amiga que aconselhou honestidade. Você não pode viver na sombra. Ao retornar, Catarina trouxe notícias. Sua mãe suspeitava de algo. Ela perguntou por que eu não falo de homens. Catarina decidiu contar, mas hesitava. Uma discussão acalorada seguiu. Sofia pressionou, ou assumimos, ou acabamos. Catarina, dividida, escolheu o silêncio. Mas o destino interveio. Miguel descobriu e ameaçou contar à família de Catarina. Se você não voltar para mim, eu conto tudo. Catarina, aterrorizada, confrontou isso a chantagem. Ele riu, é para o seu bem. Catarina contou a Sofia, que a apoiou, vamos enfrentar juntos. Elas decidiram contar às famílias. Primeiro, a de Sofia. Em uma chamada de vídeo, Sofia revelou, estou namorando uma mulher. Catarina. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou, como você pode fazer isso conosco? O pai desligou. Sofia desabou, questionando se valer a pena. Catarina aconselou, mas sua vez se aproximava. Em Coimbra, Catarina enfrentou os pais. Eu amo uma mulher, disse tremendo. O pai explodiu, isso é contra Deus. Saia daqui. A mãe, em lágrimas, implorou, pense nos netos. Catarina saiu destruída, sentindo o peso da rejeição. De volta a Lisboa, ela e Sofia se abraçaram, mas o dano era profundo. Perdi minha família por você, disse Catarina, com amargura. A sociedade adicionou combustível. No trabalho de Catarina, rumores circularam. Um cliente conservador cancelou um contrato. Não trabalhamos com esse tipo de gente. Catarina questionou, valeu a pena? Sofia, lidando com sua própria rejeição, respondeu, o amor verdadeiro vale. Mas dúvidas persistiam. Uma traição maior veio de dentro. Sofia, estressada, flertou com uma ex em uma festa. Catarina descobriu e confrontou, você me traiu. Sofia negou, foi só conversa. Mas a confiança quebrou. Elas se separaram temporariamente, cada uma lidando com a dor. Sofia voltou à terapia, explorando seus padrões de autossabotagem. Catarina buscou apoio em um grupo LGBT em Lisboa, encontrando histórias semelhantes. A reconciliação veio após semanas. Catarina ligou, eu não consigo viver sem você. Elas se encontraram no Mirador da Senhora do Monte, com vista para Lisboa. Precisamos nos curar, disse Sofia. Elas recomeçaram, mais fortes, mas cientes das cicatrizes. Com o tempo, as famílias amoleceram. A mãe de Sofia ligou, pedindo perdão. Eu te amo, filha. Vamos tentar. O pai relutou, mas cedeu. Para Catarina, foi mais lento. Seu pai enviou uma carta, preciso de tempo, mas você é minha filha.
A mãe visitou, cautelosa, mas aberta. O alívio foi imenso, mas o processo expôs Mauta no C. Era certo forçar aceitação? Ou deviam viver escondidas? No trabalho, desafios continuaram. Sofia perdeu uma paciente conservadora, mas ganhou outras na comunidade LGBT. Catarina enfrentou preconceito, mas encontrou aliados. Elas participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, sentindo empoderamento. Mas um incidente abalou, um ataque verbal na rua. Aberrações, gritou um homem. Elas fugiram, traumatizadas. O conflito interno culminou em uma decisão: casar? Catarina propôs, mas Sofia hesitou. E se não der certo? Elas debateram os prós e contras, pesando o amor contra o risco. Finalmente, concordaram em noivar, simbolizando compromisso. Mas uma reviravolta veio, Miguel reapareceu, arrependido. Eu errei. Volte para mim. Catarina recusou firmemente, eu sou quem sou. Ele partiu, mas deixou sementes de dúvida. Sofia, insegura, questionou, você lamenta? Catarina negou, mas a tensão retornou. Em uma viagem ao Algarve, elas confrontaram verdades. Caminhando na praia, Sofia admitiu medos. Eu te amo, mas o mundo nos machuca. Catarina respondeu, juntas, sobrevivemos. Elas fizeram amor emocional, fortalecendo o laço. De volta, uma traição final, uma amiga de Catarina espalhou rumores. Ela está só experimentando. Catarina confrontou, terminando a amizade. Traidores não têm lugar na minha vida. Sofia apoiou, mas o custo social pesava. Elas decidiram mudar, alugar um apartamento maior, planejar o futuro. Mas o passado assombrava. Uma noite, Sofia sonhou com rejeição, acordando em pânico. Catarina acalmou, estamos nisso juntas. O clímax veio com o casamento. Elas escolheram uma cerimônia simples em Sintra, com amigos próximos. As famílias compareceram, relutantes mas presentes. O pai de Catarina caminhou com ela, um gesto de reconciliação. Sofia, vendo sua mãe sorrir, sentiu esperança. Os votos foram emocionais. Eu escolho você, apesar de tudo. Mas durante a recepção, uma discussão familiar eclodiu. O tio de Sofia comentou, isso não é natural. Sofia defendeu, o amor é natural. A tensão dissipou, mas deixou marcas. Pós-casamento, a vida normalizou. Elas adotaram um cachorro, viajaram, construíram uma vida. Mas desafios persistiam, discriminação no trabalho, olhares na rua. Catarina perdeu um emprego, forçando-as a repensar. Valeu o preço? Perguntou ela. Sofia respondeu, sim, porque te tenho. Anos depois, refletindo, elas viram um crescimento. Sofia publicou um livro sobre identidade, ajudando outras. Catarina fundou um estúdio inclusivo. Suas famílias, aos poucos, aceitaram. Mas o caminho foi cheio de dor, amizades perdidas, corações partidos, escolhas questionáveis. No final, sentadas no sofá, assistindo ao pôr do sol em Lisboa, Sofia perguntou, fizemos o certo? Catarina sorriu, sim, mas o mundo ainda precisa mudar. Será que o amor entre duas mulheres sempre exige sacrifícios maiores do que o amor heterossexual, ou é apenas uma ilusão criada pela sociedade?